Continuando o vídeo, né, sobre a parábola sobre as parábolas do reino. Quando Deus criou, que a Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, e a palavra vai dizer no Salmo capítulo 8, no capítulo 18 e no capítulo 19, é o capítulo 18 ou 19, porque tem a Bíblia traduzida pela igreja católica, que tem o nome hoje de católica, que o nome não é católica, é apostólica. E tem a Bíblia também traduzida pela igreja evangélica, também, que é a Bíblia que é a igreja evangélica hoje, né, que é a Bíblia de João Ferreira de Almeida. E tem a outra Bíblia traduzida também, que na verdade, né, ela foi traduzida, como diz lá nos últimos capítulos dos Evangelhos, que quando Deus, ele, na verdade, ele estava vendo aquela cena da crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, aí Deus, ele veio para o seu povo, que é os judeus, né, o aramaico, o povo que na verdade se tornou nação, né, o povo que se tornou nação, porque o povo de Deus é toda a humanidade, né? Todos nós somos somos de Deus. Mas um povo que se tornou nação, que se via aos mandamentos dele. Então esse povo se chama os judeus. Aí então lá na palavra, quando a gente vai entender nos últimos quatro evangelhos, nos últimos 4 capítulos dos evangelhos, a gente vai entender que lá Pilatos mandou colocar um letreiro. O letreiro estava escrito em hebraico, estava escrito em grego e estava escrito em latim. Ou seja, na época, né, de Jesus, claro que na época de Jesus eram os judeus, mas na época quem estava lá querendo governar o mundo? Roma. Estava lá Roma querendo governar o mundo. E quem era que estava lá também? Os gregos. Os gregos também, porque a gente vai ver na história que os gregos estão na história de querer governar o mundo também, né? Aí a gente vai falar discurso, as parábolas do reino. Aí quando fala em Colossenses capítulo 1 e no Evangelho segundo São João no capítulo 1, essas 4 passagens dá para nós entender a criação dos céus, né? Que é os 3 céus, primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. O primeiro céu, eu pregando a palavra de Deus, eu tenho uma visão que aonde eu estou aqui, para mim é o primeiro céu. Para mim é o primeiro céu, né? Para mim eu relato assim, o primeiro céu é o que Deus está. É o que Deus está. O segundo céu é aonde Abraão está. E o terceiro céu é aonde nós estamos, né? Aonde nós estamos. Porque está lá em Mateus capítulo 27, falando do primeiro céu. Em Lucas capítulo 16, falando do segundo céu. E em Gênesis capítulo 1, falando do primeiro céu. Aí eu quero falar sobre aqui a parábola do reino. Que no primeiro versículo diz assim, no primeiro versículo diz assim: naqueles dias, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Essa palavra aqui que eu estou pegando aqui é Evangelho segundo São Mateus, que foi Mateus que escreveu este evangelho aqui. Mateus, o testemunho dele está no capítulo 9 do Evangelho segundo São Mateus. Lá você vai ver que ele era um cobrador de impostos, né? E foi Mateus que escreveu este evangelho. E essa palavra aqui é dele. Aí Mateus diz assim, ó, naqueles dias, aqui é São Mateus que está falando. Naqueles dias, Jesus saiu de casa e foi sentado às margens do mar da Galileia. Não, então veja. Numerosas multidões se reuniram
em volta dele. Né? Ali. Naqueles dias, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Então veja, Jesus saindo de casa, ele senta às margens do mar da Galileia. Está lá Jesus, ele sai de casa. Por exemplo, onde eu estou aqui, o mar fica na minha frente, né? Na minha frente aqui fica a avenida. Por quê? Porque o sul fica para lá. Nas minhas costas está Israel, que está ao norte. À minha direita está o oeste. Na minha esquerda está o leste. O sol nasce para cá. O sol se põe para cá. Para cá é o norte e para cá é o sul. E na minha frente aqui está a praia. O evangelho, ou seja, toda a humanidade se iniciou lá na Palestina. Né? Ali na Palestina se iniciou tudo, irmão. Né? Tudo se iniciou ali na Palestina. Tudo se iniciou e tudo vai terminar ali na Palestina. O evangelho começou ali. O evangelho, todo mundo, Adão, Eva moraram ali. Jesus veio para ali, andou ali naquela região. Então ele veio porque foi tudo ali que ele veio, foi tudo para ali. Aí o evangelho, como diz em São Lucas, no capítulo 1, São Lucas capítulo 1, e Atos capítulo 1, que o evangelho, aí você vai ler os primeiros capítulos dos evangelhos e os últimos 4 capítulos dos evangelhos. É as últimas instruções de Jesus, e ele vai ensinando à igreja, né, aos apóstolos, às suas testemunhas, que as suas 12 testemunhas e as outras também, né? E ali ele vai ensinando que o evangelho precisa chegar nos confins da terra. Aqui onde eu estou, em Alagoas, aqui é os confins da terra. E aqui diz, no versículo 1, né? Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Ele senta lá, ele fica lá naquele beira-mar, sentado, né? Como diz aqui Mateus, a testemunha, uma das testemunhas de Jesus, né? Uma das testemunhas, um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma das testemunhas de Cristo. Aí Mateus ele vai dizer assim, né? Na palavra ele vai dizer assim, que naquele dia, quer dizer, há 2000 anos e 17 atrás, naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Significa que eram numerosas multidões. Elas se reuniram em volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus entrou numa barca, ele entra na barca, né? Com certeza a barca estava ali, na beira-mar, porque eu já fui aqui na avenida, e já fui aqui na Pajuçara, que é pegado com a avenida. Os barcos ficam, alguns ficam na beira-mar, outros ficam fora da água, outros ficam dentro da água, né? Ali. Deixa eu ver se Jesus estava com um barco na água, deixa eu ver. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Então, Jesus estava na barca, na beira do mar, e vamos ter uma visão que eu já ouvi uma pregação assim. Eu preciso ouvir também o Espírito Santo falando no coração dos irmãos, né? E das irmãs, porque tudo que a gente vê é simbologia do céu. Deus ele se usa de tudo que a gente está vendo aqui, do sol, da lua, das estrelas. Deus ele se usa da chuva. Tudo que você vê na terra, tudo que você vê aqui na terra é simbologia das coisas do céu, né? Tudo que você vê aqui na terra, Deus ele tem. Você vê que Deus ele tem comunhão com todos. Todos ele se usa, né? Tudo ele se usa. Então aqui está o mar, aqui está a praia. As pessoas estão na beira da praia, né? Como está aqui, ó. As pessoas estão na beira da praia. Então a multidão ficava de pé na praia. Ela estava na praia. Jesus estava no barco.
Aqui onde eu estou, à minha direita, aqui está a lagoa. Aqui, lá no Pontal, aqui também, que aqui onde eu estou, aqui é Bom Parto, onde eu estou. Tem aqui na parte de baixo, ali tem Montange, tem a Cambona, tem o Prado, que fica lá na avenida, né? Tem aqui o Vegel do Lago, tem a Ponta Grossa, né? E tem o Trapiche, e tem o Pontal da Barra, que o encontro do mar e da lagoa é no Pontal da Barra. Então Jesus, a multidão está na terra e Jesus está no mar. Jesus está na praia. O barco está na beira da praia, ele está no barco. Então, trazendo pela simbologia, vamos dizer, Jesus ele precisa trazer a mensagem para nós. Então ele está na barca. A multidão está na praia. Há um encontro aqui entre a terra e o mar. E Jesus já na barca. É a inspiração que eu estou tendo aqui. Estou tendo essa inspiração aqui. Então veja, eu não quero tirar pela pregação que eu já ouvi. Eu quero ouvir aqui do Espírito Santo. Versículo 1. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Então ele sai de casa. E ele vai sentar-se à beira-mar. Está lá sentado. Aí chega uma multidão. Para quem? Que diz a palavra. Né? Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se. E enquanto a multidão ficava de pé na praia, ali, aquela multidão. E Jesus falou para eles muitas coisas com parábolas. Ponto final. Então Jesus ele falou muitas coisas com parábola, né? Versículo 13, que é o versículo 13. E Jesus falou para eles muitas coisas com parábolas. E ele vai dizer, o semeador saiu para semear. Ele está dizendo para mim e para você nessa manhã. O semeador saiu para semear. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os passarinhos foram e as comeram. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Eu quero ficar com essa palavra aqui como tema dessa meditação. O versículo 9 vai ser o tema dessa pregação. Quem tem ouvidos, ouça. Veja você que está em Israel. Porque Jesus aqui ele está pregando em Israel. Essa pregação aqui foi em Israel. Essa pregação aqui foi em Israel, né? Essa pregação é aí no mar da Galileia, né? Bendito seja Deus para o, né? Bendito seja Deus pelo povo de Israel. Bendito seja Deus